E agora, nesse momento, nós vamos direto para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, onde fala o prefeito da cidade, capital do Rio Grande do Sul. Uma situação muito parecida que está hoje, claro, na esperança da diminuição, porque o Guaíba está um pouco mais estável nesse momento. Então não é pelo fato de não ter, né, rompido o DIC que as pessoas não devem aceitar o acolhimento. Aliás, dezenas, centenas aceitaram o acolhimento, e eu quero aqui de novo reforçar esse pedido, né, para as pessoas aceitarem os abrigos, que hoje já passam de 6 mil pessoas em Porto Alegre. Neste momento passam de 6 mil pessoas, né? Bom, e portanto nós estamos trabalhando toda a cidade, né? O prefeito não pode escolher, junto com o vice, trabalhar num bairro. A cidade tem 93 bairros, então nós estamos trabalhando nos 93 bairros, mas constituímos 2 forças-tarefa ampliada, e aí envolvendo bombeiros, brigada, Exército Brasileiro, os voluntários, que tem sido uma diferença enorme do jipeiro, do jet ski, dos que tem os barcos, né? E então nós temos 2 forças-tarefas ampliadas. Uma força ampliada está sendo coordenada no Sarandi pelo Marcos Felipe, ex-secretário do município, juntamente com o Lucas, que é da governança, tá? Com apoio de outras secretarias. E aqui no Humaitá, a coordenação está desde o início com o Ricardo Gomes, que é o vice-prefeito. Eu queria, Ricardo, então, que você detalhasse a operação do Humaitá. Depois eu voltarei, né, no detalhe, um pouquinho do detalhe lá do Sarandi, e depois teremos outros assuntos a manifestar, né? Boa tarde. Oi. Bom, boa tarde. A operação lá no Sarandi, ela é uma operação... Não, Sarandi não. Perdão, no Humaitá e Vila Farrapos. Ela é uma operação de cooperação com a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, o Exército Nacional, e especialmente um agradecimento muito especial para centenas de voluntários que se apresentaram com barcos, com jet skis, com uma estrutura de alimentação e acolhimento que nos apoiam. A estrutura ali, ela é descentralizada no sentido de que nós estamos principalmente no viaduto José Eduardo Utzig, que é no fim da Dom Pedro, passando a Sojipa. Na descida do viaduto começa a água, e a partir dali só entram barcos e jipes e os caminhões do Exército. Alguns jipes nem conseguiram entrar hoje, prefeito. Então, os jipeiros também, nosso agradecimento. Dali se montou uma base na Estação Farrapos e outra base mais para dentro na J. Renner, da onde saem os barcos que recolhem as pessoas no interior do bairro e trazem para essas aglomerações onde os caminhões do Exército conseguem chegar para retirar as pessoas. Então ela é uma retirada, um resgate em 3 fases. Primeiro com os barcos e jet skis chegando nas casas, depois nesse ponto com o caminhão do Exército, e depois a recepção na Sojipa, que está funcionando ali como uma pré-triagem, prefeito, onde tem serviço de saúde atendendo as pessoas e a gente consegue direcionar elas para os abrigos da prefeitura. Além desse ponto, há uma operação mais próxima da arena que está acontecendo, e há operação em outros pontos do bairro. Então essa operação ela é descentralizada e cooperativa. É importante esclarecer, porque muitas pessoas, prefeito, tanto no Sarandi como no Humaitá e Vila Farrapos, têm nos mandado endereços. Olha, tem uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Essa operação ela está se expandindo geograficamente, isso é, as pessoas estão sendo retiradas à medida em que nós conseguimos chegar nelas. Então é até uma explicação para essas pessoas que estão mandando endereço. A gente não consegue tirar um barco que está perto aqui do Utzig e para ir buscar uma pessoa lá no meio do Humaitá e voltar. Por quê? Porque esses barcos eles estão passando por pessoas em situações muito similares no caminho. Então, à medida em que o tempo vai passando, a gente vai expandindo essa operação até cobrir todo o bairro. Eu acho que o mais importante, prefeito, é dizer para as pessoas que nós não vamos parar a operação até resgatar todas as pessoas. Essa operação começou ontem. É seguro dizer, prefeito, que daquela região já saíram
mais de 10, talvez 15 mil pessoas, se mais não for, através desse processo de retirada. Nós não temos números oficiais, não temos, é uma projeção a partir do que a gente está observando na ponta. Mas essas pessoas estão chegando e estão sendo direcionadas, muitos já para casa de parentes, quando descem do caminhão do Exército, querem ir apenas a um lugar seco de onde possam se comunicar com parentes para que os levem para outras partes da cidade, e outros buscaram, depois o prefeito informa também a quantidade de pessoas que já temos nos abrigos da prefeitura. É isso, prefeito. Prefeitura de Porto Alegre, falava há pouco o próprio prefeito Sebastião Melo, na sequência falou também o vice-prefeito Ricardo Gomes, falando sobre a dificuldade de acesso a alguns bairros em que só se chega por meio de barco. Nem os caminhões do Exército conseguem acessar essa dificuldade tremenda de acesso a muitos bairros afetados em Porto Alegre. O prefeito dizia ali já no início de que são mais de 90 bairros e muitos deles afetados debaixo d'água, muitas famílias atingidas, e a prefeitura mostra aí toda a dificuldade que tem sido enfrentada para o acesso a essas famílias. Continua falando agora o prefeito Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, da capital do Rio Grande do Sul. No Sarandi, do ponto de vista do resgate, segue essa mesma governança que o Ricardo aqui colocou, sob a liderança do Marcos e do Lucas e tantos outros parceiros que lá estão, né? Bom, quanto aos acolhimentos, né, nós estamos com 58 espaços de acolhimentos. E aqui me permite fazer um agradecimento muito especial a esta Porto Alegre Solidária. A gente recebe, estou com 2 pessoas com meus 2 telefones, as sugestões chegam e eu distribuí, descentralizei o governo para a crise, então cada sugestão que chega eu passo para um secretário, e depois eles me prestam conta disso. Mas é uma igreja que não só recebe, mas ela também faz a comida. Muitas vezes ela tem a coberta também, muitas vezes ela quer uma complementação. Os clubes, né, o Clube dos Cozinheiros, por exemplo, do União, além de ceder o espaço, eles também estão fazendo a comida para as pessoas. A Universidade Federal, além de acolher na ESEF, está aqui o secretário Rogério Baidec, coordena aquele abrigo, está aqui o reitor, vice-reitor Geraldo Zotes, ele também lá, ele acolhe e faz a comida. Então tem sido uma coisa assim muito solidária. Bom, nós criamos um centro de referência aqui no Teatro Renascença para fazer o seguinte, bom, pessoas que chegam e que podem ir para outros espaços. Ou seja, eu tenho um parente, eu tenho um amigo, então eu não preciso de um abrigo da prefeitura. Então nós montamos ontem, do meio da tarde, os taxistas estão ajudando, os voluntários estão ajudando, porque eu não posso mandar um ônibus levar 2 pessoas. Então muita gente, aquela pessoa que diz, eu tenho um espaço para ir, que não é o abrigo, ela também é encaminhada de forma acolhedora. Então chega, recebe um sanduíche, uma água, um refrigerante, passa por uma triagem médica, e ali tem os médicos, então às vezes as pessoas vêm doentes, não tem remédio. No final da tarde nós tínhamos que fazer uma alteração, porque era tanta gente que não tinha como vir para triagem. Então nós tínhamos que mandar para Sojipa, que era o lugar mais próximo, e uma triagem muito provisória na Sojipa, porque eu não podia mandar alguém que vinha aqui no Renascença e voltar para a Zona Norte. Então a gente mudou, porque num momento de guerra como esse, você vai mudando a cada minuto a sua estratégia para poder melhor atender, né? Mas, então nós temos mais de 100 mil pessoas, e aqui é preciso dizer também o seguinte, Eldorado não tem como abrigar ninguém. Então a dor do vizinho é que nem a nossa dor. Guaíba está recebendo, mas nós estamos recebendo dezenas, centenas de pessoas de Eldorado que não tem para onde ir. Ele não tem como abrir nenhum abrigo, porque ele não tem nenhum espaço seco para poder. Então nós temos que ajudar e estamos ajudando. Eu decretei agora de tarde a suspensão das aulas por 3 dias na rede municipal. Combinei com o Cinep, eu poderia até decretar, porque a autoridade tem para isso, mas recomendei ao setor privado que não tenha aula durante esses próximos 3 dias para nós avaliar na quarta-feira. Eu determinei do município, poderia determinar do privado, falei com eles, eles já soltaram uma nota recomendando então que as escolas privadas também não abram, porque
sem água, sem luz, com alagamento, não se recomenda fazer isso. Tá? Bom, nós queremos falar agora um pouco sobre o abastecimento de água, que eu vou dividir com o Maurício, que é o diretor do DEMAI, essa questão. Nós continuamos, essa informação não mudou. Das 6 estações de tratamento de água, nós estamos apenas funcionando 2, o Belém Novo e a Menino Deus. Significa que nós temos 70% da cidade sem água, a não ser aquelas que têm reservação de água e ainda tenham água, mas não porque estão mais abastecendo. Bom, nós estamos trabalhando a tarde toda, a manhã toda, tentando encontrar uma solução para religar a Estação São João, que atende 400 mil pessoas, então disso, 400 mil pessoas, tá? O Maurício vai detalhar isso, mas a subestação está inundada, ele não pode ligar, tem energia elétrica, tem falta de energia, mas a subestação que atende está inundada, se eu ligar lá, estoura tudo. Então, nós estamos tentando locar gerador, não é uma coisa fácil, é um gerador monstruoso. A água está 1,5 metro na Voluntária da Pátria, então não é qualquer caminhão que chega, não é da noite para o dia. Então nós temos aqui uma situação muito complicada, que eu gostaria que o Maurício detalhasse um pouco mais, mas eu já quero dizer o seguinte, de antemão. Todo momento é momento de racionar água, né? Racionar, né? Mas neste momento, gente, não se pode perder uma gota d'água. Porto Alegrense, tá? Não desperdice uma gota d'água, porque nós estamos com um problema seríssimo na cidade. Então eu passo ao Maurício e depois eu volto aqui para outros temas, tá? Certo, prefeito. Então repassando, isso que o prefeito falou, né? Nós mantemos a mesma situação, 2 estações operando, e nós quase perdemos a Menino Deus porque o Guaíba ainda se elevou, né, durante a noite e início da manhã. Chegamos ao pico de 5,35 metros. Essa, por enquanto, é a nova média histórica. E agora o Guaíba se apresenta estável em torno de 5,30 metros, 5,28 metros. Né? E segundo a sala de situação, esse número deve começar a baixar mais ou menos em 2 dias, em torno de baixando para 5 metros. Então, com muito esforço, conseguimos manter ainda a Menino Deus. Porém, essas 2 estações, a Menino Deus e a Belém Novo, elas seguem operando em baixa vazão, porque nós estamos com muita dificuldade de tratar a água. A água está chegando com uma turbidez muito elevada, está descendo muito barro, né, das regiões mais altas aí do Rio Grande do Sul. Então, isso que o prefeito falou é importantíssimo, é muito importante que toda a água que nós consigamos colocar na rede, que seja utilizada apenas para consumo e desperdício o mínimo possível. Nesse momento, isso que o prefeito falou também da estação de tratamento de água São João, nós temos as 2 estações de bombeamento de água bruta ali na Voluntário, seja ela da Moinhos de Vento, que essa sim totalmente inundada, e a São João ela é um pouco mais elevada. E nós conseguiríamos colocar ela em operação. Porém, a estação de distribuição de energia elétrica da Serra Equatorial está inundada. Então, nesse momento, uma equipe do DEMAI de barco, juntamente com uma equipe da Serra Equatorial, e aqui a gente agradece também a boa vontade, a disponibilidade da Serra Equatorial em estar junto com a gente, eles estão percorrendo diversos trechos para buscar alguma manobra que nós estamos tentando fazer, então, para energizar a estação de bombeamento da São João e também, posteriormente, a estação de tratamento de água. Caso isso não ocorra, nós já estamos em contato com empresas fora aqui do Rio Grande do Sul, de trazer geradores sim de grande porte. A nossa estação de bombeamento São João, ela é a maior de todas, tem motores ali de mais de 2.000 cavalos, então precisa de um gerador de média tensão para aquela estação de bombeamento. Nós estamos também com dificuldade de deslocamento, né? A gente tem essa situação aqui da Castelo Branco que rompeu, que nossas equipes já estão trabalhando, enfim. Mas, enfim, não está faltando esforço para que a gente consiga religar a estação de tratamento da água do São João, e acho que em breve a gente consegue trazer mais informações para vocês. Eu acho que de momento seria isso, prefeito. Bom, eu também quero falar um pouquinho o seguinte. Hoje à tarde, quando eu estava saindo lá do encontro com o presidente Lula, me perguntaram sobre atitudes, eu falei de uma sugestão, tá? E ela é uma sugestão, mas eu preciso esclarecer, tá? Gente, nós precisamos esvaziar o máximo possível, reduzir a circulação é, em Porto Alegre. E por que eu digo isso, né? Porque
O barco precisa chegar no lugar certo, o bote precisa chegar no lugar certo, a ambulância precisa chegar no lugar certo, os caminhões em geral precisam chegar no lugar certo. E quando você tem um acúmulo de veículos, você não consegue fazer isso. Com alagamentos, não consegue fazer isso. Então eu queria apelar aos porto-alegrenses que circule aqueles que podem ficar em casa. E eu sugeri o seguinte, apenas uma sugestão: aqueles que têm casa no litoral e o litoral não foi atingido como Porto Alegre, se eles entendessem, tá, que pudesse ir para o litoral, ajudaria a esvaziar um pouco a cidade. A 040 está livre, vai para quem vai para Cidreira, está livre, mas até Capivari você entra à esquerda e pega a Freeway. Então é apenas uma sugestão, porque comecei a receber no WhatsApp, não, o prefeito está determinando para evacuar a cidade. Não estou evacuando a cidade, não. Eu apenas fiz uma sugestão que eu acho que tem razoabilidade. Não? Então eu queria dizer também, né, que é a questão do consumo consciente, que é uma coisa muito importante, né, da água. Eu queria fazer um apelo dos fake news. Gente, eu sempre digo, né, numa pandemia, numa tragédia, aparece o que há de melhor do cidadão e o que há de pior do cidadão. Porque você está vivendo um momento de tragédia e alguém às vezes transforma a tragédia, às vezes para assaltar, para fazer uma fake news, para dizer que rompeu um dique, para passar um carro de som, para tirar um proveito eleitoral. Nós não podemos fazer, gente. Eu faço um apelo. Todo momento é momento de união, todo momento. Mas deixe as disputas políticas para outro momento. Esse momento é a dor do Rio Grande, a dor da nossa cidade. Nós temos que estar irmanado, exército, governo federal, governo estadual, bombeiros, prefeitura, as nossas organizações sociais, o nosso voluntariado, num sobrado e numa só voz, salvar vidas. Para depois, né, de salvar vidas, nós recuperarmos vida do ponto de vista da sua reintrodução nas suas comunidades. É reconstruir vida. Nesse momento é salvar vida, depois reconstruir vidas. Então eu queria fazer esse apelo e dizer o seguinte: quanto às doações, também nós estamos com vários pontos, né? Mas por favor, não leve mais roupa em geral. Se você levar toalha, ótimo. Se levar fronha, ótimo. Se você levar travesseiro, ótimo. Se você levar colchão, ótimo. Mas não leve roupa em geral. Nós não temos mais espaços para receber a quantidade de doação de roupas. Então, esses itens que eu estou dizendo são muito bem-vindos. Se nós precisarmos de roupa daqui um pouco mais, nós vamos falar. Mas nesse momento, eu faço esse apelo. Porque daqui um pouco nós vamos ter uma outra campanha que é de material de limpeza, porque as casas precisam ser limpadas, mas eu não vou pedir isso agora, porque nós não temos condições de estocar agora. Ricardo, tu tem um recado para dar também, que depois eu queria finalizar aqui, né? Então é isso, pedir colchões, itens de higiene, água, não esqueçam fraldas, são muitas crianças, mas eu quero só acrescentar, prefeito, sobre os voluntários. Nós estamos pedindo que todos aqueles que tenham barcos que podem navegar em até 1 metro, 1,5 metro, todos aqueles que têm jet skis, todos aqueles que têm jipes e que possam nos ajudar. Existem muitas pessoas ainda a ser resgatadas. Nós recebemos toda hora pessoas que estão no segundo, terceiro, no segundo já não, mas no terceiro, quarto, quinto, sexto andar de edifícios que estão alagados. Essas pessoas, elas não foram priorizadas no primeiro momento, porque nós estávamos tirando as pessoas que estavam com água dentro de casa, água no peito, água invadindo as casas, mas nós vamos precisar chegar nessas pessoas. Então é um pedido, todos os que têm barcos, jet skis e jipes e que possam nos ajudar. E um recado muito importante: houve rumores, boatos falsos de que está havendo apreensão de barcos por falta de documentação, por ausência de documento do piloto. Isto é falso. Todos os barcos da cidade estão participando, são bem-vindos para participar do processo de salvar vidas. É melhor um barco sem documento salvando vidas na rua, e é isso que nós estamos determinando junto com todas as forças de fiscalização. Todos os barcos devem e podem nos ajudar, são bem-vindos. Por fim, prefeito,
se nós formos citar alguém que ajudou mais, nós vamos cometer uma injustiça. Tem que ser um agradecimento muito especial ao povo de Porto Alegre, que com todas as suas forças se levantou para nos ajudar nesse momento. Eu preciso, no entanto, fazer um comentário. Ontem nós estávamos, quando ficou impossível os ônibus entrarem na J. Renner e quando ficou impossível os ônibus passarem pela Assis Brasil, houve um momento em que nós tínhamos 1.500 pessoas embaixo do viaduto ali na trincheira da Ceará, em cima da trincheira, e que nós não tínhamos maneira de tirá-los. Só quem conseguiu foram os caminhões do Exército e os caminhões da CE Equatorial, que colocaram mais de 10 caminhões ontem dentro da J. Renner para nos fazer esse apoio. Eu só estou dizendo isso porque se não houvesse esse empenho, a gente não tinha tirado essas pessoas, mas em nome de todos, barqueiros, jipeiros, pessoas que estão fazendo comida, pessoas de jet ski, todos que entraram na operação, nós temos muitos voluntários dentro d'água, tirando famílias, então eu quero fazer essa homenagem ao povo de Porto Alegre que se levantou para ajudar. Acho que é isso, Ricardo. Nós estaremos aqui, né? Nós estamos operando junto num comando único que está o governo do estado, então junto com o Exército, que transferiu o seu centro de operações para Ipiranga, onde o presidente esteve hoje. Então nós temos uma sala avançada, né, que nós estamos lá e estamos aqui, né? Estamos usando essa parte, né, também aqui atrás para vários secretários que estão despachando. Eu criei hoje uma gestão de logística também, que está funcionando na Ismamus, né? Porque lá é um local alto, não tem perigo, lá onde é a secretaria comandada pelo Germano. E esse setor de logística está exatamente cuidando das atividades meios para que não falte nenhuma atitude lá na ponta. Ou seja, você tem doações de banheiros? Sim, mas elas são insuficientes para a quantidade de abrigos que tem. Então eu preciso de alugar e pagar por indenização, que é um instrumento que se tem em pandemia para fazer. Então eu criei um grupo que está tratando disso e que também vai ser o braço que vai tratar das duas buscas. Eu estou indo daqui agora às 17, 19 horas, eu vou participar de uma reunião na FAMURS, onde é comandado pelo ministro Pimenta, junto com o ministro Góes, né? Onde eles estão fazendo ali um beabá, né, para as prefeituras do Rio Grande todo que foram atingidas, para acessar os recursos do governo federal. Eu acho que quem acompanhou, né, a minha passagem lá na reunião com o presidente, eu disse duas coisas. Presidente, agradeci pela sensibilidade dele, está voltando aqui no Rio Grande, trazer os seus ministros, trazer o presidente da Câmara, do Senado, trazer o Tribunal Supremo, trazer também contas. Mas eu disse, presidente, não é para o senhor isso. Nunca deu certo na história da República, até agora, em momento de crise, esse modelo que está aí. E se continuar desse jeito, não vai dar certo de novo. Então, tem que fazer uma legislação excepcionalizando uma medida provisória ou uma PEC, dizendo o seguinte: ninguém pode estar exigir de um gestor que ele gaste de forma irresponsável. Não é isso que eu estou dizendo. Agora, se eu for cumprir com as leis brasileiras, federal, estaduais, leis federais, leis estaduais, municipais, o primeiro auxílio humanitário e para recuperar a cidade vai chegar daqui a 6 meses. Bom, aí não tem como. Isso vale para todas as cidades brasileiras. Então, o apelo que eu fiz ao presidente foi isso, presidente. Eu acho que nós temos que tratar. Foi o pior desastre climático do Brasil, na história do Brasil, é esse que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, ele tem que ser excepcionalizado. Então, da nossa parte, vamos continuar todos os dias aqui, em outros cantos da cidade, dando informações as mais precisas. Mas eu também queria dizer o seguinte: eu sei que esse é um momento muito difícil para o cidadão de Porto Alegre, como do Rio Grande do Sul, porque a tragédia não aconteceu só aqui. Mas nós sempre procuramos dar informações precisas, concisas, nós não estamos escondendo nada. Agora, acredite na imprensa que está aqui, que ela está divulgando corretamente, acredite no governador, acredite no presidente da República, acredite no prefeito, no vice-prefeito, que estão dizendo, e não acredite em outras informações, porque senão, hoje, por um card ou por um vídeo que rodou
do extravasamento de Porto Alegre, ele ao lado do vice-prefeito Ricardo Gomes e também do diretor-geral do Departamento de Água e Esgoto lá de Porto Alegre, Maurício Loss. Muitas informações nessa coletiva de imprensa, mais de 50 pontos de acolhimento. O prefeito citou igrejas, clubes, faculdades que estão disponibilizando seus espaços para acolher tantas famílias. O vice-prefeito, ele apela a toda a população, aqueles que têm jet ski, barco, jipe, para auxiliar no resgate e na ajuda a muitas pessoas que ainda estão sem esse amparo, até porque a prioridade era justamente aqueles que estavam com a água subindo ali na altura do corpo, em casas que estavam todas inundadas, e citou inclusive exemplos de prédios em que as pessoas estão no 3º, 4º andar, mas que a água já chegou até o 2º, enfim, uma situação muito triste. E a presença ali, Rafa Macris, quero te ouvir, do diretor-geral do DEMAI, que é uma espécie de Sabesp lá de Porto Alegre, é o Departamento de Água e de Esgoto, que evidencia um dos grandes problemas citados pelo próprio prefeito: só 2 estações de água funcionando. O prefeito cita que cerca de 60% da cidade está sem abastecimento nesse momento, somente aqueles com reserva, né, desses postos todos que estão funcionando. Enfim, uma situação muito triste e muito preocupante em relação ao abastecimento de água. E aí você citou aqui no início do nosso programa uma ajuda oferecida pela Sabesp aqui de São Paulo, ajuda que também foi oferecida pelo Departamento de Águas lá de Minas Gerais, dos técnicos, daqueles que podem ajudar o estado do Rio Grande do Sul nesse momento de solucionar o abastecimento de águas, que é um problema que, para além de todos os outros problemas, é um problema da cidade lá de Porto Alegre. Rafa? Para você ver, Nelson, como é uma situação muito séria, que a qualquer momento o Rio Grande do Sul pode colapsar. Se todos não derem as mãos nesse momento, não ajudarem como podem, a gente vai ter uma situação muito mais calamitosa do que já está nesse momento. O governador Tarcísio aqui de São Paulo, de prontidão, já colocou o pessoal da Sabesp à disposição. É importante a gente ouvir o prefeito e vice-prefeito nesse momento de Porto Alegre, colocando aquilo que é importante de ser destinado para eles. Ele já colocou aqui que roupas eles não estão mais precisando, não existe mais lugar para guardar, mas em contrapartida estão precisando de jet skis, de barcos que possam navegar pelas ruas alagadas e resgatar essas pessoas que não foram resgatadas num primeiro momento, que ainda não tem a capacidade, a prefeitura, o governo não tem capacidade de resgatar todo mundo de prontidão. Então a gente precisa dessa ajuda, a prefeitura precisa que as pessoas se solidarizem nesse momento, coloquem as suas embarcações à disposição para que elas possam ser utilizadas para o resgate. O pessoal também de Minas está de parabéns aí, colocando os técnicos à disposição do pessoal do Rio Grande do Sul para conserto dessas bombas, conserto dessas estações elevatórias, para que a gente possa, o mais rápido possível, ter a distribuição de água normalizada, que apesar da quantidade gigantesca de água que a gente tem lá no estado nesse momento, a gente sabe que essa água não é potável e as pessoas precisam de água potável para sobreviver. Mário Covas Neto. Eu queria cumprimentar aqui o governador Tarcísio pelo esforço que está fazendo em ajudar lá as vítimas e todos, e o estado do Rio Grande do Sul. Mas eu queria deixar uma pergunta no ar, né? Como seria ele oferecer os técnicos da Sabesp depois que ela for privatizada? Quer dizer, vai abrir mão de um corpo técnico tão eficiente que ele mesmo coloca à disposição, mas ao mesmo tempo ele está privatizando essa empresa. Quer dizer, amanhã nós vamos perder essa oportunidade. Espero que nunca mais aconteça problemas dessa natureza, para que não precise a gente ficar à mercê de uma empresa privada que eventualmente vai cobrar para levar os seus funcionários para lá. Ricardo Rous, pediu? Nelson, a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, e agora a solidariedade é muito importante. Eu queria fazer um apelo aqui aos grandes influenciadores, aos artistas que usem a sua rede para ajudar
o povo do Rio Grande do Sul, que nesse momento está precisando mais do que nunca na sua história. Os bancos, as grandes empresas, supermercados. Realmente nós estamos ouvindo todas as autoridades unidas falarem sobre essa tragédia, e nós precisamos fazer a nossa parte também. Então faço um apelo a esses grandes influenciadores, shows beneficentes, os artistas, para ajudar o povo do Rio Grande do Sul, que tanto já deu a todos nós, agora eles estão precisando mais do que nunca. E cada um de nós podemos fazer a nossa doação através aí do Pix oficial do Estado do Rio Grande do Sul, que está em todas as redes, aqui na Jovem Pan também aparece, e nas redes sociais do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também aparece. Vamos lá, pessoal, agora é a nossa hora de fazer pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Diogo da Luz, eu fico imaginando a situação do morador de um prédio que está lá no 3º, 4º, 5º andar e que olha para baixo pela janela e vê a água subindo até o 2º. E com a expectativa de mais chuva que está prevista para a semana. Veja só a situação de tantas famílias no Rio Grande do Sul nesse momento. A gente vê aqui imagens o tempo todo, uma imagem mais impressionante que a outra. Tá aí, ó, um caminhão todo debaixo d'água, que certamente tem a altura de muitas casas, ou seja, muitas casas também debaixo d'água. A gente vê essas imagens, parece rio, mas aí debaixo tem cidade, aí debaixo tem casas, tem empresas, tem comércio, tem toda uma cidade, toda uma vida que está aí afetada por essa situação tão triste que afeta 300 cidades. O vice-prefeito, Ricardo Gomes, ele está pedindo ajuda dos jipeiros, de quem tem jipe, de quem tem barco, com documentação regular ou não. A prioridade é salvar as vidas. Imagine só os bairros que não estão sendo acessados. Ele deu ali alguns exemplos, citou os bairros lá de Porto Alegre, em que só chega de barco. Só chega de barco para entrar comida, qualquer tipo de insumo para essas famílias, e só sai de barco também aquele que precisa ser socorrido, chegar no hospital, ter um atendimento, criança, idoso, doentes, enfim, pessoas com deficiência. Uma situação das mais caóticas que a gente já viu na nossa história. Toda hora que a gente vê uma autoridade de Porto Alegre falando, eles falam, é a maior tragédia climática da história do Brasil. 300 cidades, 100 famílias fora de casa. Diogo. A gente está ouvindo histórias que a gente nunca imaginava poder ouvir. E eu acho que talvez, tirando terremotos, talvez seja a maior tragédia do mundo. Pela chuva, pelo menos, eu nunca ouvi falar de nada assim. Veja que o vice-prefeito Ricardo Gomes disse que precisa evacuar o bairro Sarandi, porque o dique que tem lá do lado está extravasando. O bairro Sarandi moram 90 mil pessoas. Você imagina o que é você tirar 90 mil pessoas de um bairro e colocar aonde? Isso é um bairro de Porto Alegre. E tem 90, segundo o prefeito. Tem 93 e são 300 municípios afetados. É uma dimensão, assim, inacreditável. Mas eu queria deixar no ar, só pelo comentário feito pelo Mário Covas também, lembrando que as companhias de telefone, todas elas são privadas, elas rapidamente mostraram a sua solidariedade, abrindo os seus sinais para todos os demais, sem despesa adicional. As empresas privadas também sabem atender as pessoas numa necessidade dessa, sem dúvida alguma, e a nova Sabesp saberá fazer isso quando necessário, se necessário, e espero que nunca venha a ser necessário.